Você poderia comentar um pouco sobre? Bom, o câncer de colo de útero é um câncer é, frequente na população, mas como você já bem falou, mais frequente ainda em populações que vivem em situações de vulnerabilidade socioeconômica, né? Por que eu digo isso? Porque é um câncer que a gente já conhece a gênese, conhece a associação com o vírus HPV, que a gente já tem elementos para prevenção, que no caso é a vacina, e a gente consegue fazer a detecção precoce de lesões antes disso se tornar um câncer de fato. Então, o que a gente sabe hoje é, se a gente tem acesso adequado ao serviço de saúde, um Papa Nicolau de qualidade, né, que é a principal forma de rastreio para lesões causadas pelo HPV e para o câncer na forma precoce, a gente consegue fazer diagnóstico ainda em fases muito iniciais e, portanto, permitir a cura dessa paciente antes que ela desenvolva o câncer de fato ou que ela venha desenvolver um câncer avançado. Para populações que têm dificuldade em acesso ao serviço de saúde, ainda a gente tem uma prevalência muito alta desse câncer. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a nível nacional, o câncer de mama não, o câncer de colo de útero não é mais frequente nas mulheres, né? O câncer de mama é mais frequente. Mas quando a gente olha populações específicas, populações, as estatísticas do norte, do nordeste, em determinadas populações específicas, mesmo nas grandes cidades do sul e do sudeste, a gente ainda tem um elevado número de pacientes com câncer de colo de útero e com câncer de colo de útero avançado. Tá? O principal fator de risco, então, é a infecção pelo vírus HPV. E, portanto, a gente tem uma forma importante de prevenção, que é a vacina, inclusive já incluída no Plano Nacional de Imunização no Brasil há alguns anos. Em relação aos sintomas do câncer de colo de útero, esse é um câncer que muitas vezes vai ser um achado de exame. E aí, nesse sentido, foi importante o papel do Papa Nicolau quando a gente consegue fazer a detecção precoce de lesões pré-neoplásicas e do câncer inicial. Tá? Quando ele começa a dar sintomas, em geral são a metrorragia, que é aquela hemorragia via vaginal, sangramento disfuncional, fora do período adequado da menstruação, a sinusiorragia, que é o sangramento pós-coito, né, pós-relação sexual, e corrimento, às vezes, que os pacientes relatam como água de carne, às vezes fétido, dependendo da evolução do tumor. A gente pode ter associação ainda com a alteração da função renal, dor pélvica intensa, normalmente levando à suspeita de um câncer mais avançado. Tá? Qual que é o papel do HPV no desenvolvimento desse câncer de colo de útero? A gente sabe que o vírus ele vai utilizar um maquinário celular para poder produzir novas partículas virais. E entre essas proteínas produzidas pelo genoma do vírus utilizando o maquinário celular, tem as proteínas E6 e E7, que são proteínas que vão estimular e vão levar à proliferação celular de maneira não controlada. Tá? Como é que a gente faz o diagnóstico e a avaliação inicial? Essas pacientes elas devem passar por uma avaliação completa, incluindo aí histórico familiar, histórico de relação início de atividade sexual, e um exame ginecológico completo, incluindo o exame especular, obviamente, toque vaginal e toque retal. A partir desses exames, a gente consegue definir o estadiamento clínico da paciente. Lembrando que, como a gente está falando de um câncer que é mais frequente em populações em vulnerabilidade social com mais acesso a exames mais complexos, os exames o estadiamento do câncer de colo de útero é clínico com exames simples. Tá? Mas quando a gente tem disponibilidade de exames mais complexos, a gente deve utilizá-los. E aí, quais seriam esses exames? Ressonância da pelve, tomografia de tórax e abdômen, para auxiliar no estadiamento, na avaliação local, né, na avaliação do colo do útero em si, das estruturas pélvicas, e da disseminação para linfonodos e outros sítios para onde esses tumores costumam mandar metástases. Tá bom? O tratamento, quando é uma lesão inicial de até 4 centímetros, de uma maneira bem simplista, tá? Lesões de até 4 centímetros restritas ao colo, o tratamento é cirúrgico. Acima de 4 centímetros ou que envolvam outras estruturas, o tratamento vai envolver quimio e radioterapia. Tá bom? Pensando no exame, no caso, você disse que o Papa Nicolau seria o mais barato e não precisaria de uma mão de obra tão especializada para realizar esse exame, certo? Quando a gente fala de um exame de rastreio, a gente precisa pensar num exame barato, de fácil acesso. Tá? E o Papa Nicolau é um exame que se inclui muito bem nessas características. É um exame sensível, a gente consegue detectar na citologia alterações que mostram que há suspeita de infecção por HPV ou lesões alteradas para a gente já pensar em lesões pré-neoplásicas e eventualmente até o câncer. Tá? É um exame simples de se fazer, a coleta é simples de se fazer, precisa de pouco material para fazer. A gente precisa de um espéculo, uma espátula, uma escovinha,
então são materiais simples, e não depende necessariamente de uma mão de obra altamente especializada para coletar esse exame. Então, por isso, eles se prestam muito bem no papel de rastreio. Lógico que a partir do momento que há uma detecção no exame de rastreio, aí a gente vai depender de exames mais elaborados para fazer o diagnóstico e o estadiamento completo. Bom, pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de saber se algum dos nossos colegas tem alguma dúvida. Cris, Val? Eu gostaria de perguntar, assim, para o doutor Rafael. É que a gente recebe algumas perguntas, né, e assim, tanto familiares quanto amigos, né, tem muitas dúvidas sobre o câncer, né, e uma das dúvidas é, por exemplo, a fé, ela pode ajudar no tratamento? Cris, assim, se você me perguntar sobre um estudo científico que mostra que impactou de maneira geral a fé, a gente não tem tantos estudos assim. Mas eu entendo que a religiosidade e a fé dos pacientes vão ter um papel muito importante no sentido de dar força para que o paciente consiga enfrentar um tratamento. Um diagnóstico é difícil de receber, até pela visão que as pessoas ainda têm muito negativa com esse diagnóstico, de entenderem o diagnóstico de câncer como sinônimo de óbito, e hoje em dia a gente sabe que isso não é mais verdade, a gente consegue curar muitos pacientes, e de enfrentar um tratamento que é um tratamento difícil, é um tratamento pesado, é um tratamento que envolve várias intercorrências, sintomas, e de certo ponto também estigmatizante, porque também as pessoas olham para aquele paciente com diagnóstico de câncer de uma forma diferente e às vezes a pessoa não quer ser vista daquela forma, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que a fé ocupa um papel muito importante. Obrigada. Doutor, mágoa ou estresse pode causar câncer? De novo, a gente está falando de conceitos aí um pouco difíceis da gente misturar. Eu não tenho um estudo científico que diga para mim que o paciente magoado é o paciente que, enfim, que tem mágoas da vida, que tem cicatrizes da vida, ele obrigatoriamente vai desenvolver um câncer, né? Mas a gente sabe hoje, sim, que existe uma interlocução entre o sistema imune, entre o processo de desenvolvimento das células e também o emocional das pessoas, né? Inclusive, é uma área muito recente e profícua de estudos, né? Então, se você me perguntar a minha opinião pessoal, acho que tem relação, sim. Posso provar? Não posso. E todo mundo tem células cancerosas? Todos nós podemos passar por um processo de alteração no genoma, né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, as células vão se proliferando, pode ocorrer erro nesse processo de proliferação. É que nós temos sistemas, nós temos condições de fazer avaliações desse processo, de identificar esses erros, tentar corrigir, quando não há correção, eliminar essas células, tá? Agora, a partir do momento que existe também uma falha nesse processo de controle, aí a gente acaba desenvolvendo uma neoplasia. A pergunta que não quer calar: câncer tem cura? Sim, câncer tem cura. Câncer é uma doença curável, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, se identificado em estágios iniciais, a gente está falando de uma doença curável em até 97% das vezes. O próprio câncer de colo de útero, a gente tem uma chance de cura de mais de 90% quando diagnosticado em fases iniciais. Então, tudo vai depender do câncer que a gente está falando, mas também do momento em que ele é diagnosticado, do tipo de tratamento que ele está recebendo, mas a gente consegue, sim, curar muitos pacientes com câncer. Doutor, você está me dizendo que o câncer tem cura. Se ele tem cura, a doença pode em algum momento voltar? Sim, todo paciente que está em tratamento com câncer, depois que o tratamento se encerra, a gente começa o processo de segmento do paciente, tá? Por quê? Porque se o erro apareceu uma vez, ele pode aparecer novamente, e muitas vezes em alguns momentos, a gente não consegue eliminar 100% os focos, às vezes fica alguma célula lá perdida que a gente não está identificando. Então, a gente acompanha para ter certeza que a doença não vai voltar. Para a maior parte das neoplasias, como é que funciona esse segmento? A gente começa aí no período de 3 a 4 meses nos primeiros 2 anos, depois do terceiro ao quinto ano, de 6 em 6 meses, e só depois de 5 anos é que a gente passa a ver esse paciente uma vez por ano. Por que esse intervalo tão próximo dos 2 primeiros anos? Porque a gente sabe que nos 5 primeiros anos, mas de forma mais importante, nos 2 primeiros anos, é o período de maior chance desse câncer voltar. Então, a gente começa acompanhando o paciente bem de perto. Eu sempre falo para os meus pacientes, é um casamento que a gente está estabelecendo. Você não vai se livrar de mim tão fácil. A gente começa se vendo de períodos próximos, de 3 a 4 meses, e vai intercalando, aumentando esse período entre consultas e entre exames. Gostaria de saber se alguns hábitos podem aumentar a chance de eu contrair a doença,
ou o hábito também tem relação, se eu já contraí a doença, já estou curada, já passou os 5 anos, e nesse tempo o meu câncer pode voltar. Ele tem a ver com algum hábito? Que eu tenho alguma rotina, alguma alimentação? Sim, então como a gente falou no começo do episódio, a gente sabe que tem fatores modificáveis e não modificáveis. E existem fatores modificáveis, como alguns hábitos, que estão relacionados sim com câncer. Por exemplo, paciente que é tabagista de longa data, ele tem um fator de risco importantíssimo para câncer de pulmão, câncer de orofaringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga. Uma vez que ele é diagnosticado, por exemplo, com câncer de pulmão, uma das primeiras medidas que a gente tem é orientar esse paciente a parar de cessar o tabagismo, né? E a partir do momento que esse paciente permanece fumando, ele aumenta a chance da doença voltar, de aparecerem novos focos, e aumenta também a chance dele, continua tendo o risco, né, para outros tipos de neoplasia. Então, os hábitos de vida são, sim, importantes e são um importante fator que a gente precisa intervir, precisa trabalhar com o paciente durante o processo de tratamento de um câncer. Outro exemplo, por exemplo, é a obesidade nos pacientes com câncer de endométrio. A gente sabe que, por uma parcela dessas pacientes com câncer de endométrio, a obesidade é um fator de risco importante e a gente também trabalha com essas pacientes a questão da perda de peso. Perfeito, doutor Cris, Val. Gostaria de agradecer a presença de vocês e um grande abraço aos nossos telespectadores que vão começar a nos acompanhar em nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada E a todos. qualquer dúvida, só entrar em contato conosco. Obrigado, Thay. Obrigado, Cris. Obrigado, doutor Rafael. Espero que todos tenham gostado e vamos deixar aí o pessoal acompanhar. Pessoal, obrigado pelo gente. convite. Um prazer estar aqui com vocês e qualquer dúvida, só chamar a gente que a gente esclarece mais alguma pergunta. Obrigada e até a Obrigada, próxima. doutor.